Bem-vindos todos ao seminário de elementos concorrenciais na análise em mercados data-driven. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui para a gente conversar a Ana Olímpia, gerente da LCA Consultores. Bom dia, Ana, muito obrigado por trazer a sua contribuição aqui para esse nosso debate. E também o Ricardo Medeiros de Castro, economista-chefe adjunto do Departamento de Estudos Econômicos, que todos nós conhecemos. Muito obrigado, Ricardo, também por participar desse nosso bate-papo. Tá? A gente vê o, o crescimento, quer dizer, quando a gente fala em data-driven, empresas que tomam decisões com base em análise de dados. Isso sempre existiu, quer dizer, um maior ou menor grau, isso sempre existiu, né? Em alguns mercados, você analisava alguns dados, tomava uma ou outra decisão, só que o que a gente vê nos últimos anos, com digitalização, maior disponibilidade de dados, o que a gente tem visto é o crescimento extraordinário aí desses mercados, da melhor utilização dos dados, muitas vezes em tempo real das empresas para tomar suas decisões e para suas estratégias de negócios também. E a gente vê uma grande discussão no mundo inteiro e no Brasil também sobre como lidar com esse tipo de mercado, como lidar com essa nova realidade que a gente está enfrentando, né? Será que a gente, dentro do nosso arcabouço antitruste, a gente tem as ferramentas necessárias? Que tipo de preocupação a gente tem que ter? Que tipo de conduta é mais comum nesse tipo de mercado? Para o que a gente está olhando especificamente? O quanto o acesso a esses dados ou a posse desses dados pode gerar de barreiras à entrada, pode gerar de possibilidade de discriminações de preço, de práticas exclusionárias. Então, a gente acha que tem muito o que discutir e avançar nessa discussão. Eu estou muito curioso aí para saber o que a Ana e o Ricardo têm para trazer para a gente. A gente vai começar com a Ana fazendo aí uma exposição com aplicação, inclusive, ao mercado de varejo, e depois a gente passa a palavra para o Ricardo trazer também um pouco de uma discussão mais geral da utilização de dados e que tipo de preocupações antitruste isso pode gerar. Muito obrigado aos dois mais uma vez. Ana, passo a palavra a você. Obrigada, Marcos. Vou projetar aqui a apresentação. Bom dia a todos do Comitê de Economia do IBRAC, todos os que estão participando deste evento. É um enorme prazer fazer parte desse evento, uma vez que esse é o tema da vez, né? Inclusive com uma proposta de regulação de mercados, plataformas digitais, sendo discutida no âmbito do Congresso, então toda a sociedade brasileira. Então, é importante termos essa discussão aqui no IBRAC também sobre dados, sobre a relevância de dados e sua aplicabilidade no direito da concorrência. O estudo que eu vou apresentar aqui, ele foi feito por mim, com parceria com o Bernardo Macedo e o Paulo Oliveira da LCA. É importante fazer um disclaimer, que esse estudo ele teve patrocínio da Amazon, mas, obviamente, as informações e as opiniões aqui colocadas são apenas nossas, né, e não tiveram influência nenhuma da Amazon. E nossa motivação de fazer esse estudo de dados, sobre dados, além da urgência desse debate, termos um amadurecimento desse tema no Brasil, também era nossa curiosidade entender também até que ponto Big Data levaria a um problema concorrencial. E a gente fez uma investigação da literatura para ter essa clareza e fez a aplicação do que a literatura recomenda no caso do varejo do Brasil. Então, aqui passando para a apresentação. Primeiro, uma pequena provocação, né, que a figura aqui, que, claro, a figura mais emblemática desse tema é a Vestager, e ela coloca que dados pessoais é um novo
a nova moeda da internet. Eu, então, puxei também um estudo que foi premiado, o estudo do Rubenfeld e Gell, de 2017, em que eles falam que existem características únicas em alguns mercados de Big Data. Então, você não pode tratar todo o mercado de Big Data da mesma maneira, e que a existência por si só de barreiras de entrada dos dados não pode automaticamente, você não pode concluir automaticamente que levaria a um dano do bem-estar social, né? Então, vamos investigar um pouco mais a fundo o que diz a literatura sobre o tema. Bom, lado positivo de você ter Big Data. E quando a gente fala Big Data, não é só dados com muito volume, é também, mas não só, né? É volume, é velocidade, variedade e o valor que se agrega a essa grande quantidade de dados. O lado positivo da gente ter conseguido desenvolver a capacidade de extrair valor de Big Data é que você acaba criando novos produtos, novos serviços, melhorando aqueles serviços antigos e que pode levar à redução de preço até melhoria da qualidade. Acho que aqui o Big Data está nas nossas vidas e todo mundo conhece, mas só para citar um exemplo, o GPS, né? Antigamente o GPS precisava ter um GPS ali que você comprava à parte para você conseguir locomover, você precisava de um mapa. Hoje em dia é tão fácil você se virar em qualquer cidade do mundo, você não precisa conhecer absolutamente nada, você consegue se virar, você consegue se achar e se locomover. O ponto negativo, que é ressaltado por diversos autores, é que algumas empresas acabam detendo um volume grande de dados que outras empresas não detêm. E isso pode elevar artificialmente as barreiras de entrada. Então, o resultado, o efeito líquido, vai depender da particularidade de cada um dos mercados. Mas dando aqui uma visão do que dizem os artigos quando eles apontam as preocupações concorrenciais do Big Data. O ponto, sendo bastante sucinta, né, mas o ponto mais relevante de preocupação é o Positive Feedback Loop, em que você vai criando vantagens competitivas à medida que você aumenta o volume de dados que você detém. Então, se você é um incumbente, você atinge uma quantidade grande de usuários, com isso você vai construindo uma base de dados relevante, vai melhorando a qualidade do seu serviço, a melhoria da qualidade do seu serviço atrai mais usuários, então você acaba atraindo mais dados, e isso torna uma bola de neve e que você acaba levando a uma vantagem competitiva que outras empresas não conseguiriam alcançar. Outros estudos apontam para características dos dados que afastariam essas preocupações concorrenciais. A primeira delas, que os dados são não rivais e não exclusivos. Então, a empresa ela pode construir seu próprio dado ou contratar de empresas terceiras. As informações estão disponíveis na internet, então você consegue alcançá-las. E o fato de uma empresa construir sua própria base de dados não significa que outras empresas não poderão ter acesso à sua base de dados. Esse dado da estatística está em algum desses artigos citados acima, que diz que, por exemplo, 90% do dado global é replicável, apenas 10% é dado único. Outra característica também importante que é dita que o tempo de vida do dado ele é limitado e o valor é decrescente ao longo do tempo. Então, dado mais recente é o que é o que tem o maior valor. Quanto mais velho, ou seja, dados históricos acabam perdendo valor para o tipo de negócio que se tem hoje. Então, 90% do dado disponível foi criado nos últimos 2 anos. Isso mostra que os dados antigos, eles são eliminados, né? Então, o que é realmente armazenado e mantido pelas empresas são os dados atuais, os dados mais recentes. Então, resgatando de novo o texto que eu citei acima, o texto do Rubenfeld e da Gell, eles desafiam esses estudos
dos dois lados, né? Tanto aqueles estudos que apontam por preocupação dos dados, quanto aqueles que afastam qualquer preocupação concorrencial em relação aos dados. O que eles criticam é que são estudos que precisam desenvolver mais análise econômica, trazer mais informações, análises empíricas. Eles apontam a relevância de você fazer análise caso a caso. E, por fim, aquela situação que eu trouxe anteriormente, eu já tinha antecipado, que a existência da barreira de entrada não deve ficar necessariamente dando à concorrência. Acho que o ponto central desse artigo, e que acho que vale a pena trazer, é que eles identificam 4 aspectos que devem ser considerados quando você vai analisar a barreira de entrada de Big Data. Primeiro, extração de dados. O nome claramente já se autodefine. Armazenamento de dados, é um segundo ponto. A análise de dados, então, capacidade das empresas de conseguir processar, limpar os dados e analisar. E, por fim, a aplicabilidade desses dados, o uso que você dá para esses dados, e daí que é o ponto que você vai, de fato, gerar valor daquele conjunto amplo de dados. Para eles construírem e chegarem a essa lista, assim como chegar à lista de todos os as possíveis barreiras, entradas que teriam para cada um desses elementos, eles fizeram uma revisão da literatura bastante aprofundada, que durou anos, de pesquisa e entrevistas com diferentes agentes de mercado. Para cada um desses pontos, eles indicam quais são as barreiras tecnológicas, barreiras regulatórias, barreiras comportamentais. Eu vou ser bem breve aqui, porque essa parte é bastante exaustiva no artigo, então quem tiver interesse, convido para ir lá e ler, mas basicamente são os termos que a gente tem ouvido nos últimos tempos. Interoperabilidade, capacidade de alcançar os consumidores finais. Quando você fala em barreira regulatória, por exemplo, a regulação de proteção e privacidade de dados gera alguns limites para aquele uso de dados e armazenamento desses dados, né? Então, por mais que eles existam, acabam não sendo possíveis usar ou replicar. O ponto chave da argumentação desses autores é que, quando você vai fazer uma análise da existência ou não de barreiras entradas, quando se trata de Big Data, você tem que passar por todos aqueles pontos enumerados, né? E o que acaba acontecendo é que uma barreira em um desses pontos pode compensar a ausência de barreira em outro ponto. Então, por exemplo, se você tem limitada a capacidade de coletar um conjunto amplo de dados, isso pode ser compensado pela tua capacidade analítica de desenvolver e de extrair valor daquele conjunto de informações, ainda que limitado. Ou o contrário pode acontecer também, o fato de você pode ter um conjunto amplo de dados, mas você não tem a capacidade de analisar e aplicar esse uso de dados por dificuldade de acesso ao mercado. Então, aí já teria um resultado de uma clara barreira à entrada. Então, quando for analisar barreiras à entrada, deve-se considerar todos esses elementos e quais são as forças, qual é o resultado líquido de todas elas. Então, indo aqui para aplicação no mercado de varejo do Brasil, primeiro de tudo, só retomando até um ponto que o Marcos colocou, que se vê, sim, uma intensidade maior do uso de dados, e nós, economistas, sentimos isso, assim, claramente, né? Se antes tratava um conjunto de dados, era usual tratar um conjunto de dados no Excel, a partir do momento que você começa a ter um volume de dados muito amplo, o Excel já não é mais a ferramenta que você vai utilizar, né? Então, é um default que qualquer caso, sendo economista antitruste, ou seja, de inteligência de mercado, você tem um conjunto amplo de dados a ser analisado, e isso claramente vem com essa intensidade de uso. E que torna cada vez mais as análises sofisticadas, de entendimento de como que é o comportamento do consumidor, as tendências de mercado, e a gente vai falar mais sobre o uso deles em seguida.
Quando a gente olha para a parte o ponto 1 do texto do Rubinfeld e Gall sobre coleta de dados, o que a gente vê no caso do mercado de varejo do Brasil? Primeiro ponto, os dados financeiros. Esse é um ponto muito importante, porque, né, no Brasil a gente tem clareza de que existe uma sensibilidade a preço muito grande, não só a preço, como forma de pagamento. Então, a gente sabe que o varejo no Brasil há muito tempo domina a questão de parcelamentos, de financiamentos, para aquisição, para você ampliar a capacidade é, de atingir uma gama ampla de consumidores no país. E esses dados, eles podem ser próprios, né? A varejista tem o seu próprio sistema de financiamento. Um caso emblemático no Brasil que todo mundo sabe de cabeça é o caso Bahia, que desenvolveu toda essa questão de financiamento. Mas você também pode ter acesso a esse volume de informações via parcerias com instituições financeiras. Seriam, por exemplo, aqueles cartões de crédito, né, que são feitos em parceria com o varejo. Dados de terceiro também é uma informação que até hoje é bastante relevante e bastante utilizada no setor, porque apesar de um varejista poder ter um volume de dados muito grande dele próprio, para você ter uma visão do mercado como um todo, é importante você ter acesso à pesquisa de mercado para entender como o consumidor enxerga os seus concorrentes, como ele te enxerga, como ele enxerga a substituição, inclusive, de produtos. E, para além disso, existem dados do mercado em si, que tradicionalmente a gente tem Nielsen, Euromonitor, mas hoje em dia também tem outras formas de você adquirir dados do mercado, que é via crawler, que é o data mining, que você vai atrás de informações de preço dos seus concorrentes, e a gente vai detalhar um pouquinho em seguida. E dados próprios também a gente já detalha. Sobre a questão de dados financeiros, para além dos pontos que eu falei anteriormente, um ponto que é extremamente relevante no Brasil é a questão do Open Banking, né? Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviço afirmou que o Open Banking vai permitir que varejistas ofertem de forma customizadas para um conjunto cada vez mais amplo de consumidores. Isso, ou seja, a questão da coleta de informações para dados financeiros, o custo de conseguir extrair essa informação reduz significativamente. Quando a gente fala de dados de terceiros, o que a gente observa é que ampliou a variedade de empresas que fornecem informações de dados de terceiro. Então, sim, a gente já trabalhava com dados há muito tempo para o setor de varejo, mas agora a gente tem uma quantidade de empresas que faz o trabalho de data mining, empresas de diferentes portes, tanto empresas multinacionais quanto empresas locais. Então, por exemplo, a Zite é uma empresa multinacional baseada na Europa. A Experian é uma empresa multinacional também, mas jamais conhecida, mas tem outros nomes aqui que são menos conhecidos. Então, por exemplo, a Scantech, ela acaba conseguindo dados dos varejistas, em troca ela dá relatórios, informações sobre como está a tendência do mercado enfim, por meio dessa parceria ela acaba consegue extrair mais informações dos varejistas. Um exemplo interessante para dado próprio, né, e que chama atenção no varejo, que é um caso de um setor que é um caso que não é um setor que foi criado, né, no meio digital, é um setor que já existia e que ele passa do físico para o omnicanal. E nessa transição do físico para o canal, ou nesse desenvolvimento do setor, vão ter empresas que nascem, já surgem digitais, tem empresas que passam a ser digitais,
e tanto as digitais quanto as que nasceram no meio offline, todas elas acabam atualmente migrando para o canal, no omnicanal, então quer estar presente para o usuário em tudo quanto é meio possível, né? E daí aqui para citar um exemplo, a Drogasil utilizou sua base de dados de clientes, que é uma base de dados bastante rica, para identificar e para crescer no omnicanal. Então, para conseguir fazer ofertas e promoções específicas, customizadas, e para atingir esse cliente. E não só isso, mas também para tomar decisões estratégicas sobre expansão. Então, e como migrar para esse mercado digital de uma maneira otimizada. Agora passando, então, para fechar, né, a questão da coleta de dados, o que a gente conseguir consolidar e levantar é que de fato existem muita informação disponíveis já, muitas empresas que têm capacidade de processamento e análise desses dados. Então é muito mais amplo esse mercado de coleta de dados para o setor de varejo, como ele cresceu e se desenvolveu nos últimos tempos, e essa é a imagem central. Em relação ao uso de dados, a gente aqui enumerou 4 usos, né? Então, a gente tem a customização de campanhas publicitárias e marketing, acho que esse é um dos pontos mais conhecidos quando a gente fala em Big Data no varejo. Depois, a precificação dinâmica, que ficou conhecida no público mais amplo pelo Uber, né? Preço dinâmico, quando tem um momento de chuva, o preço aumenta, e um show numa determinada região, ou jogo de futebol numa determinada região, o preço aumenta. Então, isso ficou claro, o tanto que existem algoritmos que identificam o aumento da demanda e, e o preço, como ele se torna dinâmico diante disso. Ele também, o uso de dados, ele é importante para decisões estratégicas, por exemplo, expansão da empresa, vai expandir, você quer aumentar o número de lojas, onde você vai aumentar essas lojas, qual que é o tamanho de loja que faria sentido aumentar, ou até questões de logísticas, né? Você precisa aumentar seu centro de distribuição, onde que você vai aumentar o centro de distribuição, de que forma, né? E, por fim, projeção das vendas. Projeção das vendas é importante para a otimização do custo. Então, a partir do momento que você projeta uma venda de maneira, você reduz o risco, né, de você ter um volume alto de estoques, então você consegue saber a quantidade ótima de insumos que você precisa, incluindo mão de obra, e otimiza custo, mirando a maximização do lucro. Em relação à precificação, eu usei o exemplo do Uber, e o que passa na cabeça de todo mundo é: será que uma empresa com porte menor conseguiria desenvolver esse algoritmo ou não? E o que a gente percebe é que existem empresas que oferecem esse serviço. Aqui, 2 exemplos apenas para citar como exemplos, mas essa InfoPrice é uma startup, ela coleta informações da Secretaria de Fazenda, todo o Brasil, e tem um crawler para mapear preço dos varejistas. E além da coleta de dados, ela também oferece o serviço de processamento e análise de pricing. A Precifica, outra empresa que até peguei os longos de 10 anos para facilitar, para mostrar assim, mesmo que esse que está no mercado já tem algum tempo, mas não tanto tempo assim, e ela faz a mesma coisa, faz monitoramento de preço e precificação dinâmica para empresas de portes variados, portes médios, grande, médio, pequeno. Um dado interessante, quando a gente pensa assim sobre processamento de dados e capacidade de você analisar e gerar valor desses dados, uma curiosidade é ver o mercado de trabalho, né? Então, quando você procura no LinkedIn analista de dados, você pode fazer, qualquer um pode fazer isso em qualquer momento,
e você filtra por varejo, quais são as empresas que estão com essas vagas abertas? E uma curiosidade é que são empresas de diferentes portes. Você tem a Pets, que é uma empresa de um porte maior, você tem a Track and Field, mas você tem, por exemplo, uma empresa que é uma drogaria Araújo de Lagoa Santa. É, ele é de Lagoa Santa, Minas Gerais, o trabalho específico. Então, se percebe que o uso de dados ele é tão amplo e está sendo feito por empresas de portes variados. Agora a pergunta que fica é, ok, né? Então a gente vê que o acesso, existe formas de você coletar bastante dados, existe profissionais e cada vez mais oportunidade para profissionais de Big Data, ou empresas que estão prestando esse serviço para não a empresa varejista não precisar de ter esse know-how próprio, mas até que ponto uma empresa ter mais dados dá uma vantagem competitiva a ela frente às demais. Aí aqui a gente recorre à literatura e avalia que os artigos citados mostram que há fatores que limitam as vantagens competitivas dos dados. E claro, de novo, a gente trouxe aqui porque a gente entende que isso faz sentido na aplicabilidade que a gente apresentou aqui para o varejo em si, né? Não necessariamente isso valeria para outros mercados, como dito, teria que analisar caso a caso. Mas quando a gente olha os pontos que esses autores citam, que são economias de escala e economia de escopo, nos parece aplicar bastante para aqueles usos de dados que a gente considera aqui, que é a questão de precificação dinâmica, estratégias, projeção de demanda e customização das ofertas. Quando eles falam, por exemplo, que economia de escala é um elemento desses, o que isso quer dizer? Que por mais que você vá construindo dados e tendo uma base de dados cada vez maior, os ganhos que você tem dessa base de dados vão sendo decrescentes. Então, se você vai projetar uma demanda, é importante sim você ter um volume grande de dados, ou se você quer customizar as ofertas, é importante sim você ter um volume grande de dados. Só que esses ganhos eles vão decrescendo a partir do momento que ele atinge um ponto ótimo. Em termos de economias de escopo, significa que se você tem informações de outro serviço ou produto, não necessariamente essas informações vão ser úteis para prever a preferência dos consumidores em outros serviços ou produtos. Então, às vezes tem uma ideia que tal informação vai ter um diagnóstico exato de como é a preferência daquele consumidor, mas ele não é tão direto. Existe uma complexidade maior de você inferir como que o mercado impacta, como a preferência do consumidor num mercado vai impactar a preferência dele em outro mercado. Bom, para finalizar, e acho que eu estou atingindo mesmo o meu tempo aqui, né, Marcos? Para finalizar, você tem pontos aqui de reflexão, né? Você tem que considerar a relevância, quando você vai fazer uma análise dos dados, a importância dele na dinâmica competitiva do mercado. É importante você considerar a relevância desses dados nessa dinâmica competitiva, né? Quais outras variáveis seriam relevantes para identificar, determinar a dinâmica competitiva daquele mercado? E como os dados estariam influenciando essas variáveis. No caso do varejo, no Brasil especificamente, a gente entende sim que preço é uma variável muito importante, condições de pagamentos é uma variável muito importante, pelo fato de o consumidor brasileiro ser muito sensível a preço. Então, como entender como os dados impactam essa definição de preço é um elemento relevante da análise. Mas o dado, analisar o dado por si só, barreiras de dados por si só, não é suficiente, né? Você tem que considerar esse conjunto amplo. Nessa perspectiva mais ampla, e quando a gente fala, por exemplo, de mercados com presença de efeitos de rede, o que é considerar é aquele mercado específico, quais outras variáveis, teriam outras variáveis que estariam atuando para conter a tendência ao tipping
né, que é a elevada concentração de mercado. Quando a gente olha o mercado brasileiro de varejo, é interessante porque a gente percebe a convivência de diferentes empresas com diferentes modelos de negócios e sobrevivendo uma concorrência muito acirrada. Em vários desses artigos que a gente leu para conseguir pegar esses exemplos de empresas de data mining, etc., todos eles citam como os varejistas brasileiros eles ofertam em diferentes plataformas. Ele não fica numa plataforma específica. Então, entender esse conjunto, essa dinâmica competitiva que se dá, ele é essencial. E claro que você tem que avaliar esses aspectos específicos dos dados, mas tem que ter um entendimento amplo de como se dá a dinâmica competitiva naquele mercado em si. Então, paro por aqui, Marcos, e vamos seguir para o debate. Muito obrigado, Ana. Acho que gera várias ideias aí na sua apresentação que acho que é muito rica. Primeiro na apresentação do artigo do Rubinfeld e Gal, porque tem alguns pontos ali importantes que depois você traz a aplicação para o varejo especificamente, e aí ficam algumas questões, e acho que o principal, e depois você me corrige se eu estiver errado, fica o recado de que é sim um fator importante a ser considerado nesse tipo de mercado, não é o único fator, mas principalmente não deixem de fazer uma análise caso a caso, né? Não existe uma regra geral para você tratar essa questão dos dados, né? Até porque vários dos pontos que você mencionou e colocou, eu acho que em cada caso especificamente é possível você avaliar a forma que, se o dado é de mais fácil acesso, qual o conjunto mínimo de dados para você ser competitivo num determinado mercado, qual a disponibilidade efetivamente de fontes para aquisição desses dados. Eu acho que passa muito por uma análise também de cada caso, né? De entender bem cada caso, cada tipo de mercado. A gente já vê efetivamente o que você cita para Drogasil ali, né? A gente já vê em outros tipos de redes de varejo isso acontecendo, você se aproveitar do dado do varejo físico para começar a fazer algum tipo de promoção, de preços específicos ali para cada tipo de consumidor. Então, foi muito, muito interessante. Acho que todo mundo que assistiu aí tem várias dúvidas e várias ideias, mas eu vou passar logo para o Ricardo para a gente ouvir um pouco da discussão aí sobre a perspectiva dele e dos exemplos que ele vai trazer aí para a gente. Mas ótimo, aí, muito obrigado a Ana aí pela apresentação que você já fez, obrigado aí Marcos, Dora, Marcos aí no teu nome, eu agradeço ao IBRAC pela oportunidade aí de conversar sobre esse tema, com certeza aí, como a Ana mencionou, é o tema do momento, é um tema que diz respeito a questões muito caras aí, muito atuais, né? Se a gente vai ver, né, o debate de dados, ele está... vocês estão me ouvindo aqui? Apareceu que tava o microfone, deu um problema. Não, estamos sim, Ricardo. Tá, não, tá ótimo. Mas só dizer aqui que, enfim, todos os dados pessoais, né, os dados mais importantes, eles estão nos dispositivos, nos celulares, e a gente usa eles tanto para discussão de achar onde nós estamos, nós incluímos muitas questões pessoais para pedir lanches, para pedir carona, para solicitar qualquer questão, mesmo acadêmica, né? A gente pergunta para esses dispositivos, celulares, notebooks, computadores, e eles sabem muito mais sobre a gente, às vezes, muitas vezes, que nós mesmos esquecemos, né, de onde a gente passou, o que a gente perguntou, obviamente, data-driven, né, como o Marcos já começou a apresentação aqui, ele não é restrito apenas a essas grandes empresas
que tem uma grande escala e consegue fazer, e consegue extrair esse tipo de dado, né? Mas na realidade, uma prática de tomar decisões baseadas em dados, só que agora de maneira um pouco turbinada, né? Uma forma que as tecnologias permitem essa gestão, né? E isso impacta o direito antitrust, impacta o direito concorrencial, tanto como uma ferramenta, né, dado a partir de qual a autoridade consegue analisar padrões, consegue analisar como que as empresas precificam, ver se houve ou não um efeito em um caso concreto, mas também como objeto de análise, visto que há empresas especializadas, como a Ana comentou, né, em coleta e análise de dados, que vendem base de dados, que vendem estrutura de armazenamento, fazem gestão empresarial. Nós tivemos aqui o caso, né, de da IMS, né, e da Abafarma, que vendia. A Abafarma, antes de um período, eles davam os dados, né, para quem solicitasse os dados. De repente eles fizeram uma associação e passaram a vender os dados, né, os distribuidores de medicamentos passaram a vender os dados em conjunto e colocaram algumas cláusulas, né, a IMS colocou também tanto a cláusula de nação mais favorecida, o debate, e o CAD entrou em alguns acordos aí para lidar com questões de dados, ou seja, às vezes para entrar no mercado e como que os dados eles influenciam esses dados como objeto de análise, né? E aqui nós vemos, quando a gente vai olhar como ferramenta de análise, né, os Estados Unidos têm, em algumas operações, 8 terabytes de informação, justamente porque eles têm o Electronic Discovery, a União Europeia também, muitos países têm essa prática de olhar dados de maneira muito intensiva, enquanto que aqui no Brasil, em algumas operações, a gente não chega a ter, e operações extremamente complexas, né, envolvendo 5.000 mercados relevantes, nós temos cerca de 1 GB envolvendo todos os arquivos disponíveis, né? Tá certo que aqui são arquivos públicos, mas mesmo quando a gente olha os arquivos de acesso restrito, a gente não vê uma grande quantidade de dados, muito possivelmente porque não temos tanto esse procedimento, né, de Electronic Discovery, mas também eu acho que agora a gente tem que começar um pouco a investir em conhecer mais sobre como as empresas precificam via algoritmos e utilizar dados de nota fiscal eletrônica, né? De outro lado, o CAD ele tem feito esses estudos, tem analisado os mercados digitais, os mercados, tanto aqui os documentos de trabalho sobre o Uber, né? A gente está monitorando o que está acontecendo em termos de fusão, né, nesses mercados digitais, ainda que não sejam fusões necessariamente notificáveis, né? Aqui eu vou citar alguns casos, esse caso ainda está em análise no Conselho, então eu só vou relatar aqui o que aconteceu, né, que tem um debate sobre, eventualmente, a autopreferência do iFood, que atua tanto como plataforma online, como no mercado de vale-benefícios, né? Então, a ASG não encontrou indícios de condução anticompetitivas, determinou arquivamento, mas houve uma avocação do tribunal desse caso, que homologou a proposta de avocação, né? E aqui, só fazendo um parênteses, eu acho que tem um debate aqui realmente sobre o mercado em si, mas que não diz respeito à análise da investigação, e aqui é um questionamento que eu faço amplo e pessoal, né, se o mercado de vale-benefícios, ele de fato auxilia o trabalhador de algum modo, ou se seria interessante que o trabalhador pudesse ter a liberdade para gastar o seu salário, o seu soldo, né, da maneira que bem lhe aprovesse, não só com o restaurante, mas também com diversas outras, lazer, com outros itens, né? Mas, enfim, feito esse pequeno parênteses, né, a gente vê aqui que a gente tem esse sistema aí, né, essa plataforma digital que liga meios de pagamento, restaurante, entregadores e usuários, e se verificou aí, um dos motivos pelos quais preferiu dar continuidade à investigação era porque se fez uma ata notarial em que o iFood Refeição se tentou inabilitar o iFood Refeição da plataforma iFood e teve alguma dificuldade, o que não se verificou em outras plataformas, né? Em outros meios aí de pagamento, né? Nós tivemos também esse caso, Google e Yelp, que tinha um debate se o Yelp, na busca orgânica, estaria sendo relegado a uma posição inferior em comparação à busca inorgânica.
e a SG arquivou o caso, entendendo que a representante atribuiu a sua saída a uma conduta anterior à sua própria entrada. Então, eles não viram aí um nexo de causalidade entre a denúncia que foi feita e o que foi apresentado ao CAD, né? Nós tivemos os 3 casos do Google, que obviamente vocês conhecem, né? O primeiro sobre API, dizendo aí que tinha uma dificuldade de portabilidade de dados quando você fazia uma campanha no AdWords para outras plataformas de busca que também monetizam dados, né? E aí a gente tem um debate tanto antitrust como regulatório, né? Será que existe dificuldade de portabilidade de dados de maneira geral? Como melhorar essa portabilidade de dados? Ou estaria correto, né, que a internet fosse vários aplicativos com grandes silos em que o consumidor não tivesse o data empowerment, né, o empoderamento de dados? Mas, de outro lado, aqui, olhando para esses casos, todos eles foram arquivados e logicamente, sob o aspecto antitrust, né, a gente está vendo se a empresa usou dados, usou alguma questão de maneira indevida, né? Na Europa, se teve uma outra visão de que, sim, de fato, era possível aplicar algum tipo de remédio, né? E a gente teve esse voto que eu acho extremamente interessante, ressaltar que o Alexandre Barreto, presidente à época do CAD, entendeu que mesmo que eventualmente se encontrasse algum problema, haveria dificuldade de implementar algum tipo de remédio, né? Por quê? Porque ele pergunta assim, como equacionar todas essas questões aí, por exemplo, se eu vou colocar um remédio dizendo que o Google está se auto-beneficiando, né? Eu vou impedir que o Google exiba resultado de buscas de que maneira, né? Porque não basta dizer que isso aí está errado, você tem que dizer como fazer. E daí, quando a gente entra em como fazer, a gente está meio que entrando no que é a realidade, como hierarquizar resultados de busca, como manipular dados e entregar esses dados. Pô, será que a própria empresa não teria condições de dizer o que ela acha que é verdade, como que deve ser a melhor resposta, né? Enfim, aqui a gente ainda tem alguns dados, alguns casos envolvendo dados que ainda estão sob investigação, né, sobre raspagem de terceiros em relação ao Google Notícias, a licitude de pré-instalação do Android em celulares, entre outros aqui, né, como esse Network Binding Agreement. E tem também essa preocupação, né, que os celulares acabam ouvindo a conversa das pessoas e daí como que você protege a sua privacidade dentro disso, né? De um lado, a gente tem uma visão neobrandesiana que acaba atacando como antitrust, e aqui eu não estou falando especificamente, eu estou fazendo referência à Amazon porque eu acho que essa é uma das origens aqui do neobrandesianismo, né? E também sem fazer menção aí aos últimos movimentos, né, que teve o processo aberto. Acho que cabe aí a gente olhar com um pouco mais de detalhe o que está sendo debatido lá fora, mas independentemente do mérito aí, né, aqui é uma questão que vai sobre os objetivos do antitrust, usando muito essa economia baseada em dados, dizendo que, enfim, você tem uma empresa que os consumidores adoram, que seria a Amazon, que teria preços baixos, e de acordo com a visão, né, da Linatan, nesse artigo, o antitrust ele é muito focado no curto prazo, né, e em preço, né, e ela disputa essa visão de que o bem-estar do consumidor deve ser a única coisa que deve ser buscada, e deve ser buscado outros tipos de valores, como fairness, né? Então, você tem que sair, o fato do antitrust ter saído de um estruturalismo econômico foi errado, e daí ela acaba voltando, dizendo que o centro do antitrust deve ser uma análise sobre, por exemplo, discussão de preço predatório nesse tipo de grandes mercados, né, debatendo se o teste de recuperação é um teste que tem que ser revisto, né? E daí ela faz isso olhando com muito bons olhos esse caso, que é o caso das tortas de Utah, né? A gente vê que sobre mercados de tortas congeladas você tinha várias empresas, algumas dessas empresas elas competiam, né, tinham empresas nacionais aí que competiam com essa empresa de Utah durante esse período aí de 58 a 61,
e a gente viu que elas produziam na Califórnia e enviavam as tortas para Utah. Só que eles, logicamente, viram que tinham uma vantagem competitiva em Utah e acabaram, por que a gente não diminui os preços aqui? E as empresas, respondendo a isso, acabaram reduzindo os preços apenas em Utah, ou seja, fizeram uma discriminação geográfica de preços em Utah. E o final da discussão era que você não teve uma precificação predatória no sentido atual, porque você teve aumento de volume, você teve aumento de lucro, e o lucro ali ele não foi afetado, você não teve um lucro negativo nem da representante nem da representada. Mesmo assim, essa discriminação espacial de preços foi entendida como um ilícito e algo predatório, algo indesejado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. E daí ela diz, muitos autores, inclusive o Bork, né, ele entendeu que isso aí era um erro, e ela entendeu, e essa visão do Bork, né, ela foi cristalizada em alguns precedentes da Suprema Corte. Só que a Dinacan entende, olha, tudo bem, eu acho que mesmo aceitando o bem-estar do consumidor como sendo o valor a ser protegido, de acordo com esse estudo do Coker, né, você vê que tem um aumento de preços porque não está tendo uma boa análise de fusões. Né? Só que quando você tem uma série de outros artigos que questiona esse tipo de conclusão, de que, de fato, a Amazon estava tendo prejuízo, de que haveria uma questão predatória. Aqui a gente vê como os dados são importantes, né, para esse debate neobrandesiano, dizendo que a Amazon muda preços 2,5 milhões de vezes por dia, em alguns casos, e que, por isso, né, a gente vê isso como uma pedra de toque aí dessas regulações como DMA, como ICOA, como uma série de outras regulações que estão sendo debatidas no mundo inteiro. Enquanto a gente tem esse outro artigo que debate uma série de questões, obviamente que não vai dar tempo aqui de passar por tudo, mas que diz que essa volta para o antitrust, assim, é mais antigo, né, ela parte do pressuposto que grande é ruim, né, e daí a gente tem que perguntar, será que é interessante aí a gente ter pensar que grande é necessariamente ruim, e a gente sabe que dados, você precisa de um pouco de escala aí para lidar com dados, e daí eles olham que os argumentos, né, eles não foram bem feitos, e quando a gente vê sobre discriminação de preços em grande, né, quando você tem grande base de dados, você permite uma discriminação de preço maior, que por algumas autoridades e por alguns autores, por exemplo, aqui o Lin, o Philipson e o Kaufman, entendem que isso seria um ilícito por si só ali, o fato de ser eventualmente discriminar preços para diferentes consumidores usando essas bases de dados. E você tem esse outro artigo aí que eu estou citando, dois Wus, né, um Zhao e Yang, que eles dizem que se discriminar preços, a depender de como você faça, você pode criar uma antipatia por parte dos consumidores, né? E é com base nisso que a gente tem diferentes concepções aí para trazer novas formas de definir mercado, né, não só olhando para preço. E daí tem outras, digamos, propostas, né, dizendo para inovação, tendo se houve um decréscimo de qualidade, aumento de publicidade indesejada e aumento de custos, né, ou agora esse no draft, né, dos Estados Unidos, o SNP, se tem alguma piora dos termos, além de simples aumento de preços. E daí a gente teve aí a honra, né, de conversar com o Eduardo Pontual. Acho que ele mostra, pelo menos nesse seminário, que é possível atualizar usando o SNP clássico, usando o UTP clássico, né, esses loops de feedback negativo que você tem desse tipo de plataforma que se vale muito de base de dados e que monetiza dados desse modo, né. Ao mesmo tempo, nós também tivemos a honra de conversar com o Marcos Fonseca, Bruno Renzetti, que classificaram que era possível, né, o CAD solicitar um pouco mais de informação, como o que a gente está fazendo, talvez era institucionalizar, né, essa busca por fusões dessas grandes empresas que se valem de grandes bases de dados, né. Mas também tem o problema de, eventualmente, se for muito restritivo, de acordo com o Thales Lemos,
se acabar diminuindo a possibilidade de ter uma diminuição no mercado. E a questão é que, hoje em dia, mesmo um pingo de caneta, né, a gente consegue armazenar uma série de hipóteses, uma série de informações atualmente, e que podem ser registradas por meio magnéticos, né? E a questão é que a gente não tem como pensar com NoSQL, que eu acho que quando você está tratando de Big Data, você não tem uma simples planilha ali, Excel, para tratar, e você passa de tantas observações, você necessariamente precisa usar Big Data. É como que você armazena, né? Obviamente, você pode armazenar num disco rígido fixo, mas a gente está vendo que a tendência é armazenar em nuvem, né? Aqui tinha uma previsão que na nuvem você teria 5 zettabytes em 2009, aqui eu acho que não sei se chegou a ocorrer esse tipo de previsão, mas se verificou que em 2020 você tem 40 zettabytes em nuvem em termos de dados, e tem uma previsão de ter 100 zettabytes em 2025, e a maioria, 48% dos dados importantes do ponto de vista de empresas, né, elas estão na nuvem. Conhecer como que é esse mercado de nuvem é importante, e, de fato, a Amazon é uma das que tem maior market share nesse mercado. Obviamente que, pelo menos aí, de acordo com essas previsões, não estou dizendo que elas necessariamente estão escritas em pedra aqui, né, mas a gente vê que a Microsoft tem um aumento na percentual de market share. Há divergência sobre quanto que é o mercado, né, e quanto que ele pode significar no futuro, mas aí uma das projeções mais otimistas é que ele significaria 2 trilhões de dólares, né, e obviamente se olhar por número de consumidores, e não por número de market share em termos de zettabytes ou terabytes, enfim, você vê aí que o Google Drive é um dos que as pessoas mais utilizam aí, em número de usuários, geralmente para colocar suas fotos. E se a gente vai ver sobre dados do ponto de vista espacial, a gente vê que o Brasil tem pouca utilização de dados, comparado com várias outras autoridades e jurisdições que chegam a ter 200 megabytes por segundo aí, em alguns anos, né, alguns períodos. E mesmo dentro do Brasil, a gente vê diferenças, onde você tem baixíssima downloads em algumas partes da Amazônia, enquanto que em São Paulo você tem altíssimas velocidades, né? Alguns autores entendem que, então, será que é impossível você concorrer sem ter acesso a banco de dados? Como você lida com esse tipo de questão do ponto de vista concorrencial? Eu escrevi um artigo também com o Guilherme sobre os problemas de, eventualmente, se determinar um compartilhamento forçado em muitos casos, e nesse caso especificamente, quando a gente vai ver os testes tradicionais do direito antitrust, a gente vê que um deles é o caso UOL, né, a AOL, né, naquele caso, né, que uma das partes queria ingressar no e-mail e queria ingressar na caixa de e-mail principal, sem passar pelo spam. E o que a gente viu ali, imagina se o teste de Essential Facility não fosse aplicado e você não pudesse discriminar o que é um spam do que é um dado que seria relevante para o consumidor, né? Isso aí seria punido, por exemplo, pelo IPOA, pelo DMA, poderia ser alguma questão aí que seria necessariamente punida, e como que a gente faz esse screening sobre o que é interessante ou não em termos de discriminação e de acesso também, né? Só que, obviamente, tem autores aí que entendem que, por exemplo, quando você analisa uma fusão como Facebook e WhatsApp, você tem que olhar para outras questões, né? E, por exemplo, o Facebook, ele tinha uma noção de dados e de privacidade que era muito fluida, enquanto que o WhatsApp tinha uma visão muito rígida, né? Então, quando você permite uma fusão, eventualmente você tem um impacto na privacidade e diminuição da privacidade, né? E daí você tem uma série de outros autores aí que dizem, será que realmente a gente tem que olhar para isso, ou ao impedir, né, uma fusão como essa, talvez você acabe gerando grandes ineficiências, e também, será que um terceiro precisa ter acesso a esses dados? Em que medida você está gerando também desincentivo para a criação de bases de dados quando você deixa que todos aí tenham acesso a esses dados? Eu peço desculpas, eu acho que eu também passei um pouco do tempo,
mas só agradecer aí de novo a oportunidade de conversar com vocês e tratar aí sobre... Eu sei que há muitas questões a serem postas e debatidas e discutidas, mas eu tentei dar um panorama aí geral sobre uma série de questões, obviamente que várias devem ter passado também, não terem sido colocadas, mas eu parabenizo de novo o IDRAC aí por pautar um tema como esse, num momento, né, que a gente está vivendo uma revolução digital, um momento em que há muitas interferências que, por vezes, não são muito refletidas, né? Por que a gente vai impedir discriminações de forma ampla, de forma geral, e sem uma análise aí sobre os efeitos, enquanto que todo o debate do antitrust clássico é baseado em efeitos, né? A gente vê, teve um painel no IBRAC anterior, né, que a gente via alguns relatos de norte-americanos falando, olha, o que hoje em dia está sendo colocado pelo antitrust é o que foi feito no passado, nada presta, né? E será que a gente pode jogar tudo no lixo e tudo realmente não presta? Essa revolução, em que medida, sabe? Eu não estou dizendo que, obviamente, a gente tem que olhar, a gente tem que ver que tem mudanças profundas, mas a gente também tem que ter um pouco de cautela ao julgar o que aconteceu no passado e tentar, talvez, aí, criar os incentivos corretos para o futuro, né? Mas obrigado aí, desculpa de novo me estender demais. Não, foi ótimo, Ricardo. Muito obrigado. Do meu ponto de vista, não sei da Ana também, é um alívio ouvir esse tipo de recado seu. Quer dizer, você mostrou várias discussões que tem, várias posições que tem, umas muito artigos defendendo de uma forma muito radical a proibição de discriminação, ou defendendo é, que, que determinadas condutas relacionadas ao acesso aos dados e ao tratamento dos dados poderiam gerar problemas de preço predatório. A gente vê, eu acho que o principal, e aí um ponto para a gente refletir, né, e que achei muito bom na sua fala, e que é uma preocupação minha, não para mercados digitais, acho que sempre foi uma preocupação minha para tudo no que diz respeito, vou falar de antitrust, que é o que a gente está tratando aqui. Se a gente tem todo um arcabouço, toda uma análise, e a gente sabe que essas condutas as análises são baseadas em efeito e sempre foram, a gente não tem que jogar tudo que a gente construiu até agora e todo o racional que a gente tem para analisar, jogar fora e falar, não, eu vou para uma prática, se a prática é desse tipo e o mercado está desse tipo, então não tenho que olhar efeitos, já está de cara definido que tem um problema competitivo ali insolúvel, que não tem eficiências, porque tudo que a gente está falando aqui claramente tem um outro lado, né? A gente está olhando as condutas, mas tem um lado de eficiências que tem que ser considerado. A gente sabe muito bem, né? Discriminação de preço tem muitas justificativas de eficiência, muitos efeitos desse tipo. Barreiras à entrada requer uma análise, como a Ana comentou, requer uma análise mais detalhada, tem que entender o que está acontecendo ali, até que ponto aquilo pode estar gerando um efeito exclusionário, até que ponto aquilo é realmente um problema grave do ponto de vista antitruste. Então, eu acho que a gente tem esse caminho aí para trilhar. Eu queria dar um tempinho para vocês fazerem aí as considerações finais para gente encerrar. E acho que tem muitos pontos aí para a gente discutir e acho que temos tema para várias outras discussões, né? Não só no Ibracão, mas também nesses nossos seminários. Se puder começar a fazer essas considerações finais. Bom, acho que a gente tinha feito uma reunião prévia, né? E uma das discussões que acabou levando, que acabou conduzindo a nossa conversa foi a questão de uma redefinição da teoria, da própria teoria econômica, né? Então eu acho assim que aqui é o ambiente que a gente pode aprofundar esses temas, entender exatamente como que
a gente entende, a economia comportamental acaba ganhando uma força dentro dessas discussões de mercados digitais, então acho que esse é um tema que a gente pode aprofundar, pode até criar um grupo de trabalho para trabalhar em cima e para entender quais são as hipóteses que são consideradas para identificar por que que uma discriminação de preço poderia levar a um dano, né? E não na lógica clássica, neoclássica que a gente considera em livros textos. Então, acho que todos esses desdobramentos são importantes. Eu acho que eventos como esses levam a reflexões do tipo e que a gente pode aprofundar. E como eu disse no começo da minha fala, que tanto o nosso estudo, e acho que esse aqui, pelo menos no âmbito do Comitê de Economia, eu não recordo de outro evento desse tema, mas é um passo que a gente dá para o começo do aprofundamento da nossa discussão, né? E acho que é importante a gente colocar esses exemplos, trazer para o mundo concreto, como o Marcos tinha colocado, até para dar uma real dimensão do que estamos falando exatamente, onde estaria de fato o problema, né? Qual seria o problema específico e de que forma ele poderia ser corrigido. Então, agradeço demais a participação do Ricardo por ter disponibilizado seu tempo conosco. Nos colocamos à disposição para poder discutir até outros ambientes de como a gente pode aprofundar discussões relacionadas a esse tema. E acho que você passou por temas muito importantes e que colocaram essas reflexões para a gente do lado de cá, de qual que seria a leitura da teoria econômica que a gente teria que reconsiderar, né? E também, de novo, aí agradecer, Marcos, o convite aí, que é uma grande, também, né, uma grande importância aí para a gente continuar debatendo, continuar discutindo aí, dado que a gente está nesse momento importante, né, sobre debate regulatório, sobre como, enfim, o mundo inteiro está repensando, né, os objetivos do direito antitrust. E, obviamente, que existem também posições intermediárias, né, como o que o Shapiro pauta, ou que outra, que você vê aí também sobre uma questão, o direito antitrust não tem nada a melhorar, o outro dizendo que tem que dar uma guinada e modificar integralmente, né, o direito antitrust, e tem posições intermediárias que, eventualmente, aí podem ter alguma discussão interessante também aí, né? E óbvio que a gente tem que olhar isso sempre com bastante cuidado e como que e também depende, né, da posição do conselho, da posição da sociedade. A gente está num debate democrático, né? É como se a gente estivesse aí numa posição entre o que a gente prefere, né? Ter, por exemplo, defender pequenas empresas, né? Você pode ter 1.000 empresas e o preço R$ 1.000, né? Ou 2, 3, 4 empresas e o preço R$ 2, né? Qual desses dois cenários aí a gente realmente está querendo incentivar? A gente está querendo incentivar empregos, a gente está querendo incentivar mais agentes no mercado, ou a gente vai seguir por um debate que, quando a gente pensa em racionalidade, a gente diz, a sociedade como um todo vai ficar melhor se tiver, eventualmente, mais riqueza e se tiver um meio para redistribuir essa riqueza posteriormente, né? E claro que sempre a gente tem que estar pensando aí se a gente está criando os incentivos corretos, de que maneira a gente tem que criar, e quando a gente fala sobre data-driven, né, a gente está tratando aí sobre uma de fato, revolução tecnológica que está no meio aí dessa discussão sobre objetivos do direito antitrust, como tratar o direito antitrust de maneira clássica ou de maneira totalmente distinta, né, do que a gente conhece hoje, ou talvez num cenário intermediário. Mas, de novo, aí agradecer, e é sempre bom aí estar em contato aí com vocês e nos colocar sempre à disposição para debater e discutir os temas. De novo, essa é a minha visão aí, talvez, acredito que em grande parte é refletido aí sobre o que
o Bernardo Cade entende, mas, obviamente, que cada conselheiro, cada pessoa aí pode ter também a sua própria visão aqui, defendendo no CAD também, né? Dentro do CAD e fora do CAD. Mas, pô, muito obrigado. Obrigado. Marcos, só um Fala. ponto que o Ricardo mencionou, e daí eu acho, aí emendando aqui, que esse tipo de discussão, quando a gente fala de data-driven, né, mercados data-driven, é importante a gente discutir tanto nesse aspecto que eu tinha falado antes da teoria econômica, entender se os ferramentais que a gente tem, né, e como que eles dialogam com essas mudanças e inovações, mas para além disso também entender os fatores locais, né? Eu acho que esses fóruns de discussão também tem que levar isso, tem que levar essa reflexão como que a gente enxerga essa dinâmica no nosso contexto econômico, né? Que a gente sabe que o contexto econômico do Sim. Brasil é completamente diferente do contexto econômico onde começou a discussão, né? Que especialmente começou na União Europeia. Então, enfim, fica esse ponto que de valorizar esse momento nosso e a gente intensificar, assim, que desse evento saia frutos aí para GTs, como a gente gosta tanto. Não, exatamente. E acho importante, Ana, o que você falou, porque eu acho que a gente tem a chance, essas discussões acho que geram um pouco isso para a gente tem a chance de exatamente ver o que faz sentido para a nossa realidade, para os nossos mercados, para a nossa forma de analisar esse tipo de caso, esse tipo de problema. Eu acho que não é. A gente está num momento aí importante, a gente sabe que tem uma proposta é, no Congresso sendo avaliada de DMA, mas a gente acho que tem a chance de aprofundar isso cada vez mais e ver que tipo de abordagem a gente pode fazer, que não necessariamente, e acho que necessariamente não deve ser um copia e cola do que a gente tem visto na União Europeia e das discussões que a gente tem visto. A gente tem realmente a possibilidade de adaptar para o que a gente entende ser a melhor forma de análise. Acho que o que o Ricardo falou é essencial e o DE, como sempre, vai ter um papel muito relevante nessa discussão do ponto de vista antitruste para tentar mostrar onde efetivamente tem um problema, que tipo de análise pode ser feita, e a gente está aqui só para colaborar, participar e também, sempre que necessário e sempre que trazer essas discussões, né? Acho que é muito importante a gente sempre estar trazendo, estar atualizando um pouco a discussão. Esse é o tema do momento, como vocês dois falaram, então eu não queria que a gente tivesse uma discussão agora e depois ficasse muito tempo sem falar sobre isso. Quer dizer, a gente pode eventualmente voltar a discutir, não só ter o grupo de trabalho, mas a gente apresentar discussões do grupo de trabalho, a gente debater com grupos maiores. Então, eu acho que faz todo sentido. Bom, acho que a gente já falou demais, então eu queria agradecer muito a vocês dois. Realmente, para mim, foi excelente participar aqui. Saio com várias ideias para o nosso grupo de trabalho aí, Ana, mais para frente, para a gente discutir com o DE, discutir com o CAD, discutir com a sociedade. Acho que tem outras áreas também que tem que participar dessa discussão. A gente sabe que tem discussão regulatória, mas a gente sabe que pode ter efeitos também em outras áreas. Então, da minha parte, é só agradecer muito a participação de vocês. Marcos, tem uma Desculpa, Marcos. pergunta. Era isso, Uma Ricardo, você ia pergunta comentar? que acabei de ver, Exato, do Lauro, né? Primeiro, exato. obrigado, Lauro, por participar. É, a pergunta é como está a análise da minuta do guia V+. E esse guia é relevante para a discussão, saber se você pode comentar, Ricardo. Então, claro, a gente recebeu, né? A gente está olhando as contribuições aí. Eu acho que está na fase aí de maturar essas contribuições de fato foram contribuições bem interessantes ali, né? Mas quem está capitaneando bem esse debate aí é a Superintendência Geral, né? Então a gente tem que conversar aí com eles e ver mais
de novo, agradecer aí todas as contribuições que foram feitas ao Guia V+. Eu concordo aí com o Lauro, né, tem tudo a ver com esse debate aqui sobre como a gente pensa. Eu acho que tem algumas questões ali do Guia V+, né, que a gente está colocando de maneira muito pragmática o que é feito, né, mas eventualmente você ainda tem aí questões a serem melhoradas, a serem aprimoradas. Por exemplo, não se incluiu o índice de Gans, ou VHHI, né, porque talvez nunca foi utilizado, mas é um exemplo aí de como eventualmente você poderia melhorar a análise vertical. Igualmente, você não teve tanta uso de simulação vertical aqui, como, e tem uns artigos bem interessantes, como o do Charles Starling. Eu não sei se eu, de novo, estou pronunciando corretamente o nome dele, mas que ele vê que pô, quando você simula uma fusão vertical versus quando as empresas já têm tanto vertical como horizontal ao mesmo tempo, né, o que ele chama de fusão complexa, você tem outros tipos aí de impactos em termos de preço, né? Então, e isso tudo é muito recente, assim, por exemplo, esse artigo é de 2023. Claro, ali eu acho que o Guia ele teve o mérito aí, né, de colocar uma série de teorias de dano, né, tanto vertical como conglomeral ali, mas são questões que a gente ainda tem que maturar um pouco aí. Então tem uma parte que é o próprio papel do guia, né? Ele tem que não só ser descritivo, senão ele é uma simples apologia, ele não pode ser totalmente normativo, senão vira uma utopia, ele tem que ser normativo, né? Ele tem que estar entre o propor alguma coisa e escrever, mas a gente também não pode falar muito daquilo que a gente ainda não fez, né? Esses são exemplos aí de simulação, de VHHI, de utilização do VGUP, que está citado lá, mas a gente ainda não utilizou tanto, assim, né? Mas eu peço desculpas aí por não. Eu só posso dizer que a gente está analisando aí as contribuições que foram feitas. Tá ótimo, Ricardo, obrigado. Acho que tá respondida a questão do Lauro. Acho que ele esperava já uma data, mas aí acho que a gente não conseguiu arrancar isso de você, mas tudo bem. Valeu a tentativa do Lauro. Não, mas eu só tenho a agradecer agora. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Acho que a gente pode encerrar aqui o evento e já avisando a todos que provavelmente teremos outras discussões sobre o tema. Muito obrigado a todos.